O sol se punha no horizonte quando o carro de minha mãe parou em frente à antiga fazenda de meus avós. Com apenas 8 anos, eu não entendia por que estava sendo deixado ali, longe de tudo que conhecia. As lágrimas de minha mãe ao se despedir só aumentaram minha apreensão. A fazenda parecia engolida pela vastidão do campo, uma construção solitária cercada por árvores retorcidas e campos que sussurravam segredos ao vento. Meus avós me receberam com sorrisos calorosos, mas seus olhos carregavam uma sombra que eu não conseguia decifrar. Naquela primeira noite, enquanto me acomodava no quarto que seria meu, ouvi um som estranho vindo do lado de fora. Era como um arranhar distante, seguido por um bater de asas pesado. Corri para a janela, mas a escuridão era impenetrável. Apenas 2 luzes amarelas brilhavam na distância, como olhos famintos me observando. "São só corujas, meu querido", disse minha avó da porta, sua voz tremendo levemente. "Venha, vou lhe contar uma história antes de dormir." Enquanto ela narrava contos de fazendeiros corajosos e colheitas abundantes, não pude deixar de notar como seus olhos constantemente se voltavam para a janela, como se esperasse ver algo, ou alguém, surgir das sombras a qualquer momento. Adormeci inquieto, sonhando com figuras escuras que dançavam ao redor da fazenda, seus risos ecoando como gritos de corvos na noite. Mal sabia eu que aquela seria apenas a primeira de muitas noites de terror que estavam por vir. Os dias na fazenda de meus avós se arrastavam como sombras ao entardecer. Inicialmente, a rotina parecia tranquila. Acordar com o cantar do galo, ajudar meu avô com tarefas simples no campo, e ouvir as histórias de minha avó enquanto ela preparava o almoço. Mas essa paz era apenas a calmaria antes da tempestade. Cerca de 2 semanas após minha chegada, notei uma mudança no ar. Meu avô, sempre tão calmo, começou a franzir o senho com frequência, seus olhos varrendo o horizonte como se procurasse por um inimigo invisível. Foi numa manhã de neblina que o primeiro desaparecimento ocorreu. "Maria!" gritou meu avô, sua voz cortando o silêncio da madrugada. Manchada era uma de nossas melhores vacas leiteiras. Corri para o estábulo com meus avós, o coração batendo forte no peito. O portão estava intacto, a cerca sem danos. Era como se a vaca tivesse simplesmente se desvanecido no ar. Nos dias que se seguiram, mais animais desapareceram. 2 ovelhas, um bezerro, e até mesmo o velho cão de guarda, Trovão. Cada perda trazia mais medo e confusão. Meu avô passou a montar guarda todas as noites, sua espingarda sempre ao alcance. Uma noite, acordei com o som de passos pesados no telhado. Paralisado de medo, ouvi algo se arrastar sobre as telhas, seguido por um baque surdo no quintal. Reuni coragem para olhar pela janela, mas a escuridão era impenetrável. No entanto, por um breve momento, jurei ver uma figura alta e magra se movendo entre as árvores. Seus movimentos não eram naturais, como se flutuasse acima do chão. Pela manhã, encontramos marcas estranhas no chão do quintal. Não eram pegadas de nenhum animal que conhecíamos. Pareciam garras, longas e afiadas, que haviam rasgado a terra. O rosto de meu avô empalideceu ao vê-las. "Isso não é obra de bicho comum", murmurou ele, trocando um olhar significativo com minha avó. Foi nessa tarde que ouvi pela primeira vez a palavra bruxa ser sussurrada entre eles. Minha avó, com as mãos trêmulas, começou a pendurar amuletos nas janelas e portas. Ramos de alecrim e sal grosso apareceram em todos os cantos da casa. À noite, enquanto eu fingia dormir, ouvi meus avós conversando em voz baixa na cozinha. "Precisamos proteger o menino", dizia minha avó, sua voz carregada de medo. "Ela veio por ele, tenho certeza." "Não vamos deixar", respondeu meu avô com firmeza. "Amanhã, vou até a cidade buscar ajuda." O som de um grito distante, algo entre humano e animal, ecoou pela noite, fazendo-nos congelar. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Naquela noite, sonhei com uma mulher de cabelos negros e olhos vermelhos, pairando sobre minha cama. Seu sorriso revelava dentes afiados como agulhas, e suas unhas eram longas garras prontas para me agarrar. Acordei gritando, encharcado de suor frio, para encontrar minha avó ao meu lado, seus olhos arregalados de pavor. "Ela está aqui", sussurrou ela, abraçando-me forte. "A bruxa nos encontrou." A partir daquele momento, percebi que o mal que rondava a fazenda não era algo que pudéssemos simplesmente ignorar ou esperar que passasse. Estávamos presos em um pesadelo, e a noite parecia não ter fim. Os dias que se seguiram foram um borrão de medo e vigilância constante. Meu avô voltou da cidade com um padre,
um homem magro de olhos fundos que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Ele abençoou a casa, aspergiu água benta nos cantos e nos deu medalhas para usar. Mas nem mesmo suas orações pareciam afastar a sombra que pairava sobre nós. As noites se tornaram um pesadelo interminável. Os sons no telhado eram mais frequentes, às vezes acompanhados por risadas agudas que ecoavam pelo ar noturno. Minha avó passou a dormir em meu quarto, um rosário sempre em suas mãos trêmulas, murmurando orações sem parar. Foi numa noite de lua cheia que a vi pela primeira vez. Eu estava na janela, incapaz de dormir, quando notei um movimento perto da velha árvore seca no limite da propriedade. Ali, iluminada pelo luar, estava uma figura que fez meu sangue gelar. Alta e magra, com cabelos negros que pareciam ter vida própria, ondulando no ar sem vento. Seus olhos brilhavam com um vermelho sobrenatural, fixos em minha direção. Gritei por meus avós, mas quando eles chegaram, a figura havia desaparecido. No entanto, aos pés da árvore, encontramos uma poça de um líquido escuro e viscoso. Meu avô não me deixou chegar perto, mas o cheiro metálico que pairava no ar me dizia que era sangue. Na manhã seguinte, meu avô começou a construir armadilhas ao redor da propriedade. Buracos cobertos com folhas, laços escondidos na grama alta, e até mesmo armadilhas de urso foram colocadas estrategicamente. Se ela anda ou voa, vamos pegá-la, disse ele com uma determinação feroz em seus olhos. Mas as armadilhas permaneceram intocadas. Os animais continuavam a desaparecer, sempre nas noites mais escuras. O desespero começou a tomar conta de todos nós. Minha avó mal comia, passando horas em frente a um altar improvisado, acendendo velas e rezando. Meu avô, por outro lado, ficava cada vez mais agressivo, patrulhando a propriedade com sua espingarda, os olhos injetados pela falta de sono. Uma noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi um barulho vindo do quarto ao lado, o quarto de meus avós. Era um som abafado, como se alguém estivesse lutando para respirar. Com o coração na garganta, me arrastei até a porta e espiei pela fresta. O que vi me deixou paralisado de terror. Minha avó estava deitada na cama, seus olhos arregalados de medo, enquanto uma sombra pairava sobre ela. A figura da bruxa, ainda mais terrível de perto, inclinava-se sobre minha avó, suas garras afiadas a centímetros do rosto dela. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. Foi então que ouvi o estrondo ensurdecedor de um tiro. Meu avô estava na porta, a espingarda ainda fumegando em suas mãos. A bruxa soltou um grito que parecia vir das profundezas do inferno. Em um piscar de olhos, desapareceu pela janela aberta, deixando para trás apenas o som de asas batendo furiosamente na noite. Minha avó estava salva, mas o terror em seus olhos me dizia que isso estava longe de acabar. A bruxa havia entrado em nossa casa, nosso último refúgio. Naquela noite, ninguém dormiu. Ficamos todos na sala, as luzes acesas, armas carregadas, e orações sussurradas no ar pesado de medo. À medida que o sol nascia, trazendo um alívio momentâneo, uma coisa ficou clara. Não podíamos mais apenas nos defender. Era hora de enfrentar o mal que nos assombrava, antes que fosse tarde demais. Os dias que se seguiram ao ataque da bruxa foram de um silêncio opressivo. Minha avó, ainda se recuperando do choque, mal falava. Seus olhos, antes cheios de vida, agora pareciam vazios, perdidos em um terror que não conseguia expressar. Meu avô, por outro lado, estava consumido por uma determinação feroz. Uma tarde, enquanto eu brincava nervosamente com alguns gravetos no quintal, ouvi uma conversa entre meus avós e o velho seu João, um vizinho que morava a alguns quilômetros de distância. Dizem que as bruxas sugar-sangue não resistem ao sangue envenenado, murmurou seu João, sua voz rouca e baixa. Meu avô assentiu gravemente, e pude ver em seus olhos que um plano estava se formando. Naquela noite, após me mandar para a cama mais cedo que o habitual, ouvi os preparativos. O som de correntes sendo arrastadas, martelos batendo e vozes sussurradas preenchiam a escuridão. Incapaz de conter minha curiosidade e medo, esgueirei-me para fora do quarto. No quintal, iluminado apenas pela lua minguante, vi uma cena que jamais esquecerei. Uma jovem cabra estava amarrada a uma estaca,
balindo suavemente. Ao seu redor, meu avô e seu João derramavam um líquido escuro no chão, formando um círculo. É uma mistura de ervas venenosas e sangue de porco, explicou meu avô ao perceber minha presença. Seus olhos estavam sombrios, mas determinados. Se ela atacar a cabra e beber seu sangue. Ele não precisou terminar a frase. Entendi o plano terrível, mas necessário. Estávamos usando uma isca para atrair, esperançosamente, destruir a criatura que nos atormentava. As horas que se seguiram foram as mais longas de minha vida. Ficamos todos dentro de casa, as janelas trancadas, observando o quintal através de pequenas frestas. A cabra, inquieta, puxava sua corrente, seus balidos ocasionais cortando o silêncio da noite como facas. Foi por volta da meia-noite que ouvimos um som de asas, pesado e ameaçador, seguido por um baque surdo no telhado. Meu coração parecia querer saltar pela boca. Através da fresta da janela, vi uma sombra se movendo, deslizando pelo telhado como fumaça negra. De repente, a figura da bruxa materializou-se no quintal. Ela era ainda mais horrível do que em minhas lembranças. Seu rosto, uma máscara de fome e maldade, contorceu-se em um sorriso diabólico ao ver a cabra indefesa. Com um movimento rápido demais para os olhos acompanharem, ela estava sobre o animal. Os balidos de terror da cabra foram abafados pelos sons horríveis de sucção. A bruxa bebia o sangue com um frenesi animalesco, completamente alheia à armadilha em que havia caído. Foi então que algo inesperado aconteceu. A bruxa parou abruptamente, seu corpo se contorcendo em espasmos violentos. Um grito inumano escapou de sua garganta, um som que parecia vir das profundezas do inferno. Ela se ergueu, cambaleante, seus olhos agora um vermelho brilhante de dor e fúria. Por um momento terrível, seu olhar cruzou com o meu através da janela. Naquele instante, senti como se minha alma estivesse sendo arrancada do corpo. A bruxa deu um passo em direção à casa, suas garras estendidas. Mas então, com um último grito agonizante, ela se lançou aos céus. Suas asas batiam freneticamente enquanto ela desaparecia na escuridão, deixando para trás apenas o eco de seu tormento e o corpo sem vida da cabra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se moveu por vários minutos, temendo que qualquer som pudesse trazer a criatura de volta. Finalmente, meu avô saiu, sua espingarda em punho, para verificar o quintal. A cabra jazia morta, seu sangue misturado com um líquido negro e viscoso que só poderia ser o sangue da bruxa. O círculo de ervas estava quebrado, e marcas profundas de garras sulcavam o chão. Acabou? Perguntei com a voz trêmula, quando meu avô voltou para dentro. Ele me olhou com uma mistura de alívio e preocupação. Por enquanto, meu filho. Por enquanto. Naquela noite, enquanto a adrenalina lentamente deixava nossos corpos, uma pergunta pairava no ar. Tínhamos realmente derrotado a bruxa, ou apenas a enfurecido ainda mais? Os dias que se seguiram à noite da armadilha foram de um silêncio tenso. Cada ruído, cada sombra, nos fazia pular. Mas, aos poucos, a vida na fazenda começou a retomar seu ritmo. Os animais pararam de desaparecer, e as noites voltaram a ser apenas escuras, não aterrorizantes. Semanas se passaram sem nenhum sinal da bruxa. Meu avô relaxou sua vigilância, embora ainda mantivesse a espingarda por perto. Minha avó voltou a contar histórias à noite, mas agora evitava mencionar bruxas ou criaturas da escuridão. Quanto a mim, os pesadelos persistiam, mas com menos frequência. Foi numa tarde de outono, quase 2 meses após o incidente, que tivemos nossa última visão da bruxa. Eu estava ajudando meu avô a colher maçãs quando um grito agudo cortou o ar. No céu, uma figura escura voava em círculos, seus movimentos erráticos e desesperados. Por um momento, pareceu olhar diretamente para nós, seus olhos ainda brilhando com aquele vermelho sobrenatural. Então, com um último grito que mais parecia um lamento, desapareceu além das montanhas distantes. Ela está indo embora, murmurou meu avô, seu rosto uma mistura de alívio e algo que parecia quase pena. O veneno a enfraqueceu demais. Ela precisa encontrar um novo território para sobreviver.
Aquela foi a última vez que vimos ou ouvimos algo relacionado à bruxa. A vida na fazenda gradualmente voltou ao normal. Os anos passaram, eu cresci, e eventualmente deixei a fazenda para seguir minha própria vida na cidade. Hoje, décadas depois daqueles eventos, encontro-me de volta à velha propriedade. Meus avós já se foram há muito tempo, e a fazenda está abandonada, as terras vendidas para um conglomerado agrícola que nunca se importou em desenvolver esta parte remota. Enquanto caminho pelos campos agora selvagens, memórias daquele verão terrível inundam minha mente. A casa, outrora cheia de vida e calor, agora está decrépita, suas janelas quebradas como olhos cegos fitando o nada. A árvore seca onde vi a bruxa pela primeira vez ainda está de pé, suas raízes profundas resistindo ao tempo. Paro no local onde a cabra foi amarrada naquela noite fatídica. A grama cresceu alta, escondendo qualquer vestígio daquela batalha sobrenatural. Mas, por um momento, sinto um arrepio percorrer minha espinha. É como se o ar ao meu redor ficasse mais denso, carregado com as memórias do terror que vivemos. Muitos diriam que tudo não passou de imaginação de criança, alimentada pelo isolamento e pelas histórias de minha avó. Que a bruxa era apenas um predador comum, talvez um puma faminto ou um urso desorientado. Que o veneno em seu sangue era apenas coincidência, uma doença que o fez partir. Mas eu sei a verdade. As cicatrizes em minha alma, os pesadelos que ainda me atormentam ocasionalmente, são testemunhas silenciosas do que enfrentamos naquele verão distante. Enquanto o sol se põe no horizonte, lançando sombras longas sobre a fazenda abandonada, não posso deixar de me perguntar: será que ela realmente se foi? Ou estará lá fora, em algum lugar remoto, lentamente recuperando suas forças, esperando o momento certo para retornar? Um som súbito me faz virar bruscamente. Por um instante, julgo ver uma sombra se movendo entre as árvores distantes. Meu coração dispara, a adrenalina corre em minhas veias, trazendo de volta sensações há muito esquecidas. Mas é apenas o vento nas folhas secas, eu digo a mim mesmo. Apenas o vento e as sombras do passado brincando com minha imaginação. Enquanto me afasto da velha fazenda, dirijo um último olhar para trás. As sombras parecem se alongar, alcançando-me como dedos escuros. E, por um momento fugaz, tenho certeza de ouvir um riso distante, carregado pelo vento do entardecer. Algumas histórias, percebo, nunca terminam realmente. Elas apenas aguardam, pacientes, o momento certo para recomeçar.